Muito bem, meus amigos, hoje é terça-feira, hein? Terça-feira, dia 3 de setembro do ano de 2019. O nosso programa hoje, Espalha Fatos, aqui na TV Guarulhos, canal 3 da NET e canal 508 da Vivo HD, será na realidade uma sequência do programa de ontem. A gente está entrevistando aqui o prefeito, ficou muita coisa para dizer e muita coisa a ser dita, não é não, Nécio? É verdade. Olá, irmão, olá, meus queridos telespectadores. Vamos dar continuidade, então, à entrevista com o nosso prefeito. Obrigado pela presença mais uma vez. Não deu tempo nem do Lessa trocar de voz. Não, lá, tá todo mundo igual, é verdade. Mas bora lá, que o importante é a gente ganhar tempo, porque você vê que a primeira meia hora lá já foi voando, né? Foi muito rápido. Bem-vindo, prefeito, mais uma vez. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Não deu nem para desesquentar a cadeira, vamos que vamos. Nossa. Vamos lá. Nós paramos onde, hein, exatamente? Eu ia falar de metrô agora, irmão. Ah, do metrô e Sabe essa por quê? história de metrô. Porque, a gente achou um jornal, até mandei pra você, acho que você trabalhava até no Guarulhos, da década de 70. Nos anos 70 que tem uma problema. Guarulhos vai ter metrô. Metrô em 20 dias. Lá tava... Isso faz 40... Eu cheguei a ver isso na internet, eu vi alguém postou. 45, 48 anos que anunciaram o metrô de Guarulhos e até hoje ficou e na não promessa. chegou. E aí tivemos na O prefeito sexta-feira... não tinha nascido quando teve a primeira promessa do Não, metrô. estava longe de O nascer. Lessa já era um veterano jornalista na época, mas era um garotão, era um o fotógrafo. prefeito né? não tinha nascido quando houve a primeira promessa de que Guarulhos teria metrô. Aí depois vieram outras promessas e na sexta-feira nós tivemos uma outra. Porque promessa. a gente tinha aquele metrô que viria até o Shopping Internacional, tem um outro metrô que viria pela Vila Galvão, também não veio, e agora dizem que plantaram uma sementinha, deve ser, outro metrô. Deve ser de Quem Tâmara, sabe né? teremos Tâmara que esperando mais demora 40 50 anos. anos. Vamos deixar o assunto para o prefeito Então, comentar? que é o metrô do centro de Guarulhos até o Anhangabaú. Prefeito, como é que está essa história do metrô em Guarulhos? Chega ou não chega? Bom, Lessa, tem uma reunião importante, já estive com o secretário de Transporte do Estado, Baldi, há um tempo atrás, falando sobre o metrô. Ele me garantiu que ia estudar as principais possibilidades para que a gente conseguisse fazer a interlocução São Paulo-Guarulhos, ou seja, a primeira cidade em tamanho com a segunda cidade e com o aeroporto, enfim, Guarulhos tem que estar muito mais conectado do que qualquer outra cidade com a capital, porque faz todo sentido. Nossa. Não é porque é Guarulhos, é porque faz todo sentido. Então nós estamos aguardando agora um posicionamento em definitivo do ministro, ele era ministro, agora é secretário, do secretário, para que a gente tenha uma definição por completo, e aí iremos cobrar dele datas, metas, como será feito, para não ficar nesse negócio aí de jornal de 1900 e bolinha, falando que o metrô ia chegar e não chegou. Então, capa, né? Esse metrô da Penha foi uma decepção, hein? Desculpa aqui, não é o senhor que está falando, sou eu. Quando o governador Dória disse que o metrô ia chegar em Guarulhos e parou na Penha. Essa história foi decepcionante, não foi não, prefeito? bem complicado, muito ruim para a cidade de Guarulhos. No mesmo dia que foi feito o anúncio, eu liguei para o governador, Eu me lembro disso. Ele mesmo disse isso, para falar, governador, pô, a gente não pode ficar sem. Guarulhos não pode ser penalizado. E foi aí que começou as tratativas com o secretário Baldi para ver de que forma a gente consegue ser compensado. Porque Guarulhos precisa ter um modal de transporte público rápido, eficiente, com menos poluentes, para ligar Guarulhos à capital. Então nós estamos trabalhando nisso. E falando ainda em transporte público de qualidade, nós acreditamos que ainda esse ano a gente vai mostrar para a cidade de Guarulhos o nosso projeto de VLT, que é o nosso veículo leve sobre trilhos. Então, a agência francesa de desenvolvimento, a AFD, que está bancando todos os estudos para a cidade de Guarulhos, então eles são um braço do governo francês. A gente espera que até lá eles se mantenham, porque essa briga Brasil... Que o Bolsonaro não brigue lá com Mas... com o Macron, né? Com o Macron. Macron. Aí ele... É que tem o Macron na Argentina e o Macron na França. É verdade, desculpa. Aí você fez um híbrido aí dos dois. Mas enfim, eles são muito responsáveis, estão ajudando muito a cidade, então a gente acredita que a gente vai ter um estudo muito mais pujante e robusto até o final do ano para a gente mostrar qual que é a saída. É lógico que ter um estudo é diferente de ter o recurso para fazer, mas pelo menos a gente tem que ter as nossas metas e o que perseguir para as próximas gerações virem e fazer. Porque o VLT na França deu muito certo, né? Quem conhece a França sabe que deu muito certo e acaba fazendo... É um misto de
de ônibus com trem? Como é que é exatamente? Você definiu bem, hermano. Na verdade, é tipo um vagão de trem que anda sobre trilho, mas anda nas ruas da cidade. Então, já foi aqueles bondinhos, sabe, aqueles 1000 anos atrás. Tinha uns bondes e depois os ônibus elétricos. Exatamente. Tinha um trajeto fixo, que você não pode sair dele. Agora são os trilhos que são passados em determinadas ruas. Na Europa, isso ganhou muita força na última década para cá, porque faz mais sentido. Você acaba tirando o carro, o automóvel do centro da cidade. E você dá uma ressignificância. Porque desde a Revolução Fordista, né, as cidades começaram a ser pensadas em automóveis. Então tudo você fazia a cidade para o automóvel se deslocar. E não faz sentido. A gente tem que pensar a cidade para as pessoas. E o VLT é uma dessas vertentes. Você transporta o morador, transporta o guarulhense, ou enfim, o cidadão, seja de que parte for, dentro da cidade, próximo aos grandes centros, sem causar muito trânsito. O senhor vê assim, quem sabe, vislumbra um interesse das empresas de ônibus em deixar as coisas como estão? O lobby... Dificultando um pouco essa vida. A palavra bem Esse clara. assunto já foi ventilado, inclusive, aqui. Né? O lobby sempre vai existir, porque é óbvio que de um determinado setor, quando enxerga um outro setor crescendo ou sendo inventado, vai ter a resistência. Mas eu acredito que é o seguinte, por exemplo, vamos supor que estamos no mundo ideal. Temos já o projeto, temos recurso para fazer, enfim, ou buscar parceria público-privada para realizar. Mas pode ter gente que joga contra. Né? Então, mas as próprias empresas de transporte público poderiam se consorciar para querer fazer isso. É uma nova modalidade. Então a gente tem que enxergar fora da caixa. Eu acredito que são novas oportunidades. Né? Por exemplo, o mercado, mudando totalmente de assunto, mas o mercado de tabaco está mudando totalmente. Eu não sei se vocês viram, mas agora uma das maiores modas aí é um cigarrinho eletrônico, um negocinho fininho, né? Viper, eu não lembro o nome, Juul, tem uns nomes assim, que no Brasil ainda não é legalizado, mas Europa, Estados Unidos está totalmente legalizado. Já estão fazendo, inclusive, em forma de pendrive para atrair a criançada. É em forma de pendrive, uns negocinhos então assim. Vai ter que se transformar, né? Esse ônibus convencional que a gente conhece hoje... Vamos partir. Mas só para concluir, então é lógico que o tabaco em qualquer forma ele é prejudicial, eu não fumo e a gente tem que cada vez mais erradicar isso, mas eu estou falando do comportamento de uma indústria que se reinventou. Essa companhia aí chamada Juul, eles em questão de 3 anos, eles tiveram um valuation exponencial gigantesco. Eles não chegavam a valer $1 bilhão, $1 bilhão 3, 4 anos atrás, hoje valem mais de 16 bi de dólar. Em 3 anos, por quê? Porque o mercado está mudando, né? Então a tecnologia está chegando. As padarias viraram restaurantes. Né? Verdade. Vamos lá que eu tenho uma lista aqui enorme, irmão e prefeito. Sabesp assumiu o esgoto emergencialmente. O senhor já tinha autorizado, né? Deu certo a questão da água, agora o esgoto. A água e agora o esgoto que estava na mão da Ságua, que era um braço da OAS, né? Que tinha uma PPP que não estava fazendo nada. Como é Guarulhos vai continuar com a Sabesp na área de esgoto também? Bom, Lessa, é um pouco complexo, eu preciso de uns 3 minutos para tentar explicar aí. Me desculpa se eu monopolizar muito aqui a fala, mas... então nós tínhamos o problema de água, que foi superado até o final do ano. Toda a cidade de Guarulhos não sofrerá mais com rodízio, muito importante. Resolvemos aí uma grande parcela da nossa dívida, 3,2 bilhões, mas o mais importante é levar água para todo mundo. E 30% do tratamento de esgoto, aproximado, tá? São números aproximados, 30% já foi direto para a Sabesp nesse contrato que a gente fez com a água. E por que 30%? Por que esse número aí cabalístico? Não, porque existia uma PPP na cidade, feita na gestão anterior, mano, aonde um grupo vencedor, que é um braço da OAS, a Ságua, venceu, e só que na nossa gestão, por a gente não acreditar que seria a melhor forma, e mesmo porque a gente estava investigando uma série de outras questões, a gente não fez nenhum pagamento para essa empresa. Então a gente não avançou em nada, ficou ali congelado enquanto a gente investigava. E aí nós, a partir desse momento, começamos a negociar com a Sabesp a questão da água e o residual que não estava na PPP, e isso tudo está tudo certo. Aí o que nós fizemos? Aí começamos um estudo interno nosso
para começar a caducidade dessa PPP. Então, e não é que nem na vida da gente, a gente decide e fala, olha, eu tenho esse fornecedor, é Motorola, eu não quero mais, eu vou agora para Apple. Pronto, você vende esse, comprou. Assim. Não, você tem que concatenar suas ações, explicar muito bem explicado juridicamente, administrativamente. Então a gente começou a caducidade. A gente enxergou, depois de muito tempo, né, 1 ano e pouco de estudo, que dava para ser feita a caducidade. Então nós fizemos a caducidade desse contrato PPP e agora, de forma emergencial, a Sabesp está operando o nosso esgoto, mas não está fazendo nenhum novo investimento. Estava no contrato que, caso fosse caducado, a Sabesp teria que assumir em 48 horas todo o tratamento de esgoto da cidade, o tratamento aquele que já existe, né? Então foi isso que eles estão fazendo, eles estão cumprindo o contrato, muito bem cumprido, por sinal. Agora nós estamos desenhando uma possibilidade para trazer outro parceiro, seja lá quem for, pode até ser a Sabesp, para cuidar dos outros 70% do esgoto e aí começar a fazer os investimentos necessários. Hoje, irmão, talvez, não sei o quanto você se familiarizou com os últimos dados, mas eu herdei o tratamento de esgoto aqui na cidade com 2,36%, 2,38% de esgoto tratado. Ridículo. Nós ostentamos... De cada 10 famílias, 2 tinham esgoto em casa. Não, é um absurdo. A cada 100 famílias, 2. Pois é. São números medievais, como eu sempre falo. E nós temos que avançar. Sem dinheiro, como é que avança? Então a gente tem que pensar em soluções inteligentes. Então nós começamos a pensar de que forma a gente faria isso. Começamos a investir do pouco dinheiro que a gente tem aqui na cidade. De 2% até agora, chegamos entre 12% a 14%. Avançamos bem, mas muito ruim. Ainda ostentamos o título vexatório de ser a cidade mais poluidora do Rio Tietê. E a gente precisa acabar com isso. Tirar esse título das nossas mãos e mudar. A cidade que está mais contribuindo agora para o tratamento do Rio Tietê. Agora, nós estamos desenhando uma modalidade onde até o final de 2020, e se a gente conseguir fazer isso nos próximos 40, 50 dias, a gente consegue cumprir esse cronograma, até o final de 2020, tratar 40% do esgoto. E aí a gente entra na mesma meta do governo do estado como um todo, todos os municípios, para até 2030, mais ou menos, universalizar o tratamento de esgoto, que é o que a gente precisa. A cada R$1 investido, e isso não são os meus dados, são os estudos, cada R$1 investido em tratamento de esgoto são R$4, de R$4 a R$6 economizados em saúde. Então a gente precisa avançar muito nisso, por isso que a gente está desenhando todo esse novo modal para que a gente consiga ter um parceiro privado forte, robusto, com dinheiro para investir, para a gente saltar de 12% a 14% de esgoto tratado para 40% até o final de 2020. Prefeito, a gente muitas reclamações aqui pelas redes sociais dos moradores, irmão. O que aconteceu? A Sabesp aumentou a vazão, a tubulação de Guarulhos antiga começou a se romper. Estouraram, abriu buraco de tudo quanto é jeito. A Sabesp, agora quem está dizendo sou eu, no meu modo de ver, ainda está um pouquinho devagar no tapa-buraco, está sobrando quase tudo para ProGuaru. Só que muitas perguntas aqui na rede social, prefeito, por que em vez de tapar o buraco já não recapeia tudo de uma vez? Porque é muito mais caro. Né? Uma conta... Os caras falaram um monte de gente. Um custa o outro 80, o outro 80. A resposta é financeira, é muito mais caro. É óbvio. Primeiro que, vamos supor que nós estivéssemos no mundo de Nárnia, como eu brinco. Dinheiro não é problema. A gente não poderia recapear tudo e não fazer a tubulação de esgoto e também a expansão do esgoto, né, tratamento do esgoto. E também, como está vindo muito mais água, você tem que trocar a tubulação. Então é normal. Então se você recapeia tudo, sem trocar a tubulação de água e sem trocar a tubulação para o tratamento de esgoto, você vai fazer 2, 3 vezes e vai gastar dinheiro do contribuinte à toa. Então o que nós estamos fazendo? Para aliviar, né, os problemas causados pelos buracos, a gente está fazendo uma operação tapa-buraco forte para que a gente minimize. Já tapamos quase 40 mil, isso só para o Guaru, quase 40 mil buracos. Então, é um excesso de buraco. O nosso asfalto é muito velho, a gente conseguiu recapear algumas ruas, a gente conseguiu pavimentar mais de 120 ruas entre Secretaria de Serviços Públicos e Secretaria de Obras, naquele sistema mutirão, né, que são os intertravados. Então a gente está avançando muito, mas é óbvio que grandes avenidas cheias de buraco, com asfalto muito velho, é ruim, só que a gente não tem recurso, então a gente tem que optar.
Ou a gente faz, óbvio que a conta não é essa, mas eu estou extremando aqui, ou a gente faz 5 grandes avenidas, ou a gente tapa 20, 25 mil buracos. Então, é lógico que tem toda uma conta que eu não vou me atrever aqui a fazer, não sou técnico. Mas então ele tem que escolher. Ou a gente tenta universalizar o tapa-buraco na cidade inteira, ou faz 3, 4 avenidas aí para um determinado bairro. Outra polêmica que tivemos nas redes sociais, Armando, inclusive veiculada em vários jornais da cidade. Só tem polêmica, hein, meu? Não, não é. Complicado, Nós né? estamos representando a população aqui, né, irmão? Tudo que foi Mais uma escrito polêmica, lá. vamos direto ao assunto. Pronto. Parceria com o Vôlei Corinthians. Ah, bacana, vamos responder. Muita gente, né, pô, uma alegria, o Corinthians... Nossa homenagem ao Corinthians. Ao Corinthians, ontem mas- é aniversário do Timão. Foi mesmo, mas de qualquer maneira, Ganhou. no vôlei, irmão, aqui em Guarulhos, ele veio com uma promessa de que iria fomentar, né, o esporte entre a juventude, enfim, tomar conta lá do local de treinamento, que é o ginásio da Ponte Grande, enfim, só que tivemos umas reclamações de jogadores dizendo que não receberam. A prefeitura não pagou os jogadores? Boa pergunta, Alessia. Mais uma vez, são casos extremados onde se pega um fato verdadeiro e se desdobra em 10 mentirosos. Mas eu preciso saber onde você pega esse gel primeiro, antes de responder, porque meu cabelo tá toda hora caindo no olho. Na próxima eu tenho que pôr um gel aqui. Deixar aqui. Mas me dá o nome depois, fora do ar, viu? Mas, enfim, vamos falar sério aqui. Realmente, nós fizemos um esforço muito grande no início de 2017, quando eu assumi como prefeito, para ter um time profissional, né? E a gente enxergou no vôlei uma grande possibilidade. O que eu fiz enquanto Guti? Não só enquanto prefeito, mas enquanto Guti. Pô, vamos buscar como que a gente pode fazer. Eu olhei as contas da prefeitura, não tem como colocar R$1 em esporte profissional. A gente tem que investir em esporte amador, em esporte de base. É isso que o município, é isso que o poder público tem que investir. Esporte profissional deixa para patrocínio, deixa para quem sabe mexer com isso, para quem quer ganhar dinheiro com isso, venda, compra de jogador, patrocínio, enfim. Então não vamos se meter nisso, porque a gente não tem dinheiro e eu não acredito que é o certo. O que eu fiz? Enxergamos a possibilidade dessa parceria Corinthians-Guarulhos, maravilha. O que precisamos? Precisamos de um ginásio. Beleza, Ponte Grande está aí, vamos ter que fazer uma reforma. Fizemos um catado lá, um monte de gente, morador da cidade, vamos lá, cada um traz uma lata de tinta, tal, fizemos, deixamos ali ele próprio para o jogo. Falar para você que está o melhor, o mais bonito do universo, não. Mas a gente deixou ele próprio para a utilização do vôlei Corinthians Guarulhos e também a gente fez uma reforma no entorno para que os moradores também possam utilizar. E hoje está sendo muito bem utilizado, né? Lá a Ponte Grande está sendo muito bem utilizado. Então a nossa parceria com o Corinthians foi oferecer o ginásio da Ponte Grande para que sediasse os jogos. Parou por aí. Mas mesmo assim eu falei com patrocinadores, Inaguma é um deles, falei, olha, acho que é uma grande oportunidade de investimento de marca, o nome do Corinthians. Vocês não gostariam de patrocinar? Não, gostaríamos. Uninove, vamos patrocinar também. O Uninove chegou depois. Maravilha. E alguns patrocinadores, eles anteciparam. Então eles teriam que pagar 1 milhão, por exemplo, durante a temporada toda, em 10 vezes. E como o time estava ruim, não estava conseguindo outros patrocínios, né? Porque aí é a gestão do clube. Chegaram em alguns patrocinadores. Você antecipa todo o seu patrocínio, ao invés de 10 vezes em 4 vezes, 5 vezes, enfim? Tá bom, te antecipa. Anteciparam. Então, todos os patrocínios que de alguma forma eu pedi para que ajudassem, Pagaram. fizeram tudo da forma que está no contrato lá. E aí, a partir do momento que eu apresento o Lessa pro Hermano, o que vocês vão fazer da vida de vocês é com vocês. Eu não tenho mais nada a ver. Se você assinou o contrato, você honra e acabou. Então, mas até onde eu acompanhei, tudo que eu fiz o link, né, entre patrocínio privado e o time, rodou tudo bem. Eles que não conseguiram buscar novos patrocínios, aí o time não conseguiu sobreviver, agora eles estão voltando, criaram o Índios Guaru, que é o time de vôlei, vai jogar uma liga de acesso para depois tentar jogar a liga principal, estão buscando os patrocinadores, aí eu já não sei. Não é a prefeitura que paga. Pois Quem mas paga teve a gato, né, empresa mano? privada. Porque se foi pago e não chegou no atleta, em algum lugar foi, né? Na verdade, olha, eu não faço a gestão do time e já tenho muita coisa para fazer gestão, mas enfim. E prefeitura jamais se comprometeu a colocar qualquer centavo de dinheiro público. Eu não faria isso, não defendo isso. Se a cidade estivesse nadando em recursos, eu não faria isso, faríamos outras coisas,
prioritárias, né? E investir em esporte amador, por exemplo, e em esporte de base é muito mais prioridade que o profissional. Mas o que eu acompanhei é que o time não conseguiu buscar novos patrocínios. Então eles orçaram o custo anual do time em tantos milhões, não receberam antecipado e depois anteciparam o que tinham e não conseguiram completar o resto. Então foi uma bola de neve, aí ficou faltando. Então alguns atletas chegaram a falar que a prefeitura não tem culpa de absolutamente nada, não existe um contrato com a prefeitura, nunca garantimos, nunca prometemos um centavo de dinheiro público. O que nós fizemos e cumprimos à risca foi ceder o ginásio para que a gente tivesse um time de ponta levando o nome de Guarulhos para todos os cantos do Brasil. Foi isso que a gente fez, assim como a gente faz, por exemplo, com o estádio ali no Tranquilidade, onde a gente cede para os times de futebol poderem jogar e mandar os seus jogos. Basicamente é isso, tudo que a gente fez. E até no Flamenguinho, que é o Flamengo, né? E o Guarulhos, a gente também buscou alguns patrocínios de uma forma, até algumas pessoas que eu falei conseguiram ajudar o clube, ajudaram, não sei se ainda continuam ajudando, mas no momento que eu fiz a interlocução eu sei que ajudaram de alguma forma. Então é o papel do prefeito, ver o trabalho acontecer, e muitas vezes você tem que... Uma ligação do prefeito, é lógico que é mais importante. E tudo da forma mais republicana possível. Então, olha, o Hermano tem um time, Lessa, você não quer patrocinar? É o Hermano, o cara é o monstro do jornalismo, ele vai aparecer, o nome Lessa lá vai aparecer em tudo que é lugar. Pô, faz sentido pra mim. E aí vocês se resolvem. É tudo que a gente faz. Então, e eu vou continuar ajudando a cidade da forma que eu puder ajudar, não só na questão fazendo a gestão pública, mas o que a gente puder fazer, de ligar vontade A com a vontade B para um negócio acontecer de forma republicana, a gente vai fazer sem problema nenhum. Irmão, vamos entrar em 2020? Tá demorando. Tá demorando, né? E eu preciso dar um recado também, pô. Você acha que eu não vou fazer o meu merchan aqui, cara? Por favor, né? Nós mandamos semana passada o PPI, que é o Programa de Parcelamento Incentivado. Verdade, nós já divulgamos aqui. Que nome bonito é esse? Anistia. Então você que deve algo para o fisco municipal, para o tesouro municipal, deve alguma coisa para Guarulhos de imposto, pô, agora, se tudo correr bem, pedir empenho ao professor Jesus e aos vereadores para que a gente consiga aprovar o quanto antes. Então, até o dia 20, aprovando a lei, até o dia 22 de novembro, se você aderir ao programa do PPI e da anistia, tudo que você deve, você tira juros e multa. E geralmente juros e multa é maior do que a dívida principal. E aí IPTU, ISS, na conta de água também. Dá para parcelar os honorários dos procuradores, que antes não podia, né? A gente começou com isso na nossa gestão, então é um atrativo a mais para aquela pessoa que deu uma melhorada, porque ninguém quer dever. Isso é uma máxima. Tem uma dívida, sei lá, de anos anteriores também, não é? Para zerar, para... Tudo entra. Então, às vezes você deve 10 mil, provavelmente se você aderir ao PPI, a esse programa, com certeza de 10 mil, em muitos casos, se a natureza da dívida for elástica, de muito tempo atrás, a sua dívida principal vai ser de 4, 3, 4,5, 4.500. E você pode parcelar já também. Já está valendo isso? Não, precisa aprovar na Câmara. Aprovando na Câmara, dando tudo certo, depende dos vereadores. Aí eu sanciono. Se tudo for muito bem, muito dentro do cronograma, eu acredito que a partir da semana que vem já está rodando. Isso é a Câmara. Beleza. Prefeito, 2020, muda de partido, já está vislumbrando o jogo aí, seus principais oponentes, como é que está a sua visão? Falar sem rodeios. PSB fez algumas sinalizações importantes que começa a ficar claro que essa questão da esquerda aí é pejorativa na minha visão, né? O movimento esquerdista saíram do Foro de São Paulo, que é uma atrocidade na minha visão, fizeram também algumas críticas ao governo Maduro, mas mais do que isso, eu enxergo alguns valores no pensamento de esquerda. Por exemplo, não dá para estar no Brasil. Esquerda da Europa é uma coisa, esquerda brasileira é outra, a realidade é outra. Não dá para a gente tratar o brasileiro de uma forma igual ao europeu. Nós temos pessoas morando dentro dos córregos, nós temos pessoas que passam fome. Não dá para você pensar que o Estado tem que ficar omisso a isso. A gente tem que chegar nesses lugares e garantir o mínimo de sobrevivência para essas pessoas. Aí depois,
aí que eu enxergo muito valor na direita, que é o livre comércio, que é a livre iniciativa, é a meritocracia. Mas não dá para você falar de ter meritocracia uma pessoa que estudou, teve acesso a boa educação e uma que nunca teve nem um prato de comida direito. Como é que essa pessoa vai disputar de igual para igual? Então o Estado tem que chegar em alguns lugares, sim, mas eu acredito muito também em alguns valores de livre comércio, de livre iniciativa. Então a nossa visão, a minha visão é sempre. Mas o PSB demonstra aí que quer se desgarrar um pouco desse conceito de extrema esquerda, que na minha visão é muito válido. Mas nós ainda estamos avaliando de que forma o PSB vai se comportar até o final do ano, enfim. Porque o meu maior problema, e falei tudo isso para quê? O meu problema não é com alguns quesitos da esquerda que são importantes, como garantia social, né, garantia de sobrevivência. O meu problema é com o PT. Se o PSB tiver com o PT votando junto, colado em ideologia... Reforma da Previdência, por exemplo. O seu partido está, de uma certa forma, querendo até expulsar parlamentares que votaram pela reforma da Previdência, enquanto eu sei que o seu raciocínio é de que ela é absolutamente imprescindível. Sem dúvida. Os parlamentares do PSB no Estado votaram a favor da Previdência. Já estão sendo ameaçados de expulsão. Vamos ver. Então, por isso que eu estou falando, eu tenho que analisar o comportamento. Mas o que não dá é para se assemelhar com o PT. Isso não tem como. Então, se o partido tiver se assemelhando ao PT, aí a minha permanência fica mais difícil. Isso aqui, sem rodeios. Fica desconfortável a sua presença. Porque eu não Lava Jato, por exemplo. O senhor assina embaixo... Tem que acontecer, tem que punir quem tem que ser punido. Mas eu não concordo com o pensamento petista. Foi o que eu sempre briguei minha vida inteira enquanto vereador. O Lessa, enquanto jornalista, acompanhou. Não tem como. E aí, falando dos players, hoje eu vejo um player, hoje de fato, que realmente a cidade tem que ficar atenta, porque a gente pode dar um passo para trás, na minha visão, se o PT voltar. E hoje o PT tem chance. O senhor acha que o senhor não é declaradamente candidato à reeleição, mas toda Guarulhos espera que seja, não é? É prefeito, é o natural, né? É o natural, não é? O grande adversário seu nessa eleição do ano que vem é o PT? Eu considero que é o PT. Lógico que muita coisa pode acontecer, não subestimo ninguém. Me subestimaram em 2016, olha quem é o prefeito hoje, né? É um novo, não tem recurso. Eu sou o prefeito, eu não subestimo ninguém. Só que hoje o PT é um grande rival em potencial. Porém, vai ser um retrocesso enorme para Guarulhos se o PT voltar. Foram eles que destruíram todas as finanças do município, foram eles que não conseguiram fazer os avanços que a gente precisava. E eu estou aqui corrigindo, né, tentando arrumar a casa. E eu, né, se tiver oportunidade no futuro, a gente vai fazer o nosso melhor. Quanto tempo aí, minha produção querida? Tá fazendo tchauzinho lá pra gente, né? Já viu um corte na garganta, não foi nem tchau. Bom, de qualquer maneira, para não perder o costume de roubar um minutinho da produção, já agradecendo o prefeito aí pela presença. Enfim, última pergunta, prometo aí para a produção. Muita gente dizendo que te vê, isso a gente está vendo nas redes sociais, enfim, como um prefeito trabalhador e tal, só que não gostam ou tem alguma empatia com o seu secretariado, tanto que você chegou até a já mudar mais de 20 secretários. O que você diz do seu time aí e por que dessas mudanças? Bom, Lessa, eu de fato trabalho mesmo, gosto de trabalhar. Eu não... As pessoas, pô, mas você trabalha de domingo a domingo, tal, você não cansa? Eu falei, eu amo o que eu faço. Então quando você ama o que você faz, você não sente o peso, né, de cansaço. Você vai feliz, você vai ver uma obra, você vai ver alguma coisa que tem que ser melhorada, você vai feliz, você vai conversar com o morador, mesmo que ele esteja bravo, você vai mostrar seu ponto de vista. Eu amo o que eu faço. E eu amo Guarulhos. E eu estou à disposição até o final de 2020, com certeza, para reconstruir essa cidade em todos os pontos que eu enxergar que dá para fazer. Né? Então, questão de trabalhar muito, para mim é tranquilo, eu amo isso. Porém, essa questão de secretariado, realmente a gente mudou bastante. Por quê? Porque eu não tenho rabo preso com ninguém.
vocês sabem muito bem, eu ganhei a eleição, né, com a bênção de Deus e com a ajuda da população, né, com o voto da população. E eu não tenho rabo com ninguém. Olha, é do partido A. Não, se o cara der certo, se for o hermano filiado ao PXTO e tá dando resultado, vai permanecer. Pode ser do partido do presidente da república e não tá dando resultado, a gente vai tirar. Pode ser que não tenha ligação nenhuma com o partido. Mas aí que o pessoal fala, tá criando cobra, vai ser mordido lá na frente. Não tem medo disso, não? Mas como assim? Por colocar pessoas de outros partidos que talvez no momento esteja mais interessada neles do que na administração. Mas nós temos a maior parte do secretariado não tem ligação partidária. Outros escalões, segundo, terceiro, porque acaba tendo isso no governo. Você não tem como você também ficar também como a caça às bruxas. Mas você enxerga um tipo de boicote em certos momentos na administração? Quando a gente enxerga, não diria nem boicote, quando a gente enxerga improdutividade, quando a gente enxerga que não está andando, eu troco, por isso que eu troquei várias vezes. Lógico que nem todo mundo foi trocado porque não estava dando resultado. Uns não se adequaram, eu trouxe gente da iniciativa privada, e o cara fala, pô, isso aqui não dá, eu não consigo. Cara, eu tenho que cuidar das minhas coisas, tenho que voltar, minha empresa está caindo. Então, muita gente também não conseguiu ficar porque o ritmo da iniciativa do poder público é diferente da iniciativa privada. Mas muitos também eu tirei por questões que não estavam dando resultado. Isso falando em secretariado e em diretores a mesma coisa. Enfim, só que é lógico, se eu percebo que existe uma gestão política antagônica aos interesses da cidade, a gente tira também. Eu acho que todo mundo tem clareza de que eu não tenho rabo político com determinados cargos. Não está funcionando, tchau, acabou. E vamos trocar para ver quem dá certo. Prefeito, obrigado pela presença. Mesmo porque a população troca quem não dá certo. E é normal, então a gente tem que trocar. As portas estão abertas, sejam bem-vindos. É isso aí, irmão. Muito obrigado mais uma vez pela sua disposição a vir nos prestigiar e, de uma certa forma, corresponder àquilo que a população... Teremos mais perguntas, mas vamos deixar para a próxima. Faltou umas 3 páginas ainda. Deixamos para a próxima. Muito obrigado a você que esteve conosco até agora. Muito obrigado, Lécio. Muito obrigado, irmão. Obrigado ao Rodrigo Buff. E até amanhã. Amanhã estaremos aqui de volta ao meio-dia, sempre ao vivo, pelo canal 3 da TV Guarulhos, da NET. Muito obrigado. E mais uma vez, Espalha Fatos amanhã aqui ao meio-dia. Até lá. Valeu, produção.